Graça e paz, amados irmãos, irmãs. Amém? Que bom que você está aqui conosco no nosso canal, aqui no YouTube, canal Elcio Crispim, um canal onde compartilhamos juntos dos ensinamentos da palavra do Senhor, que é o nosso alimento espiritual. Muito obrigado a você que tem nos ajudado aí a compartilharmos a palavra do Senhor, você que tem, através da divulgação dos vídeos, né, compartilhando os nossos vídeos, tem nos ajudado aí nessa propagação. Tá? E de pregar o Evangelho a todos os povos, né? Fazer discípulos. Muito obrigado a você que está se inscrevendo no nosso canal e indicando pessoas também para que venham conhecer o nosso canal e fazer a sua inscrição. E muito obrigado a você que está aqui hoje pela primeira vez no nosso canal, foi indicado por alguém, já assistiu algum outro vídeo e veio hoje aqui mais uma vez, e você que veio a primeira vez, muito obrigado, amém? Bom, o Senhor hoje quer falar de forma tremenda conosco através do seu ensinamento e, para tanto, eu convido você que está aqui conosco no canal para pegar a sua Bíblia e juntos compartilharmos do alimento espiritual da palavra do Senhor. Então, na sua Bíblia, eu convido você a abrir no Evangelho de Mateus. Mateus, para quem não sabe, né, era Levi, um cobrador de impostos. Segundo os estudiosos, os historiadores, ele era chamado de Levi, publicano, por ter parentescos com a tribo de Levi, lá em Israel. E depois teve um encontro com Jesus, e aí o nome Mateus, que segundo os historiadores era um nome mais voltado para o nome romano, Mateus. Tá? E Levi era por ele pertencer até então, segundo a tribo de Levi. Mas o que importa é que ele foi uma testemunha ocular do mestre, dos seus feitos, e passou 3 anos e meio com o mestre ali, dia e noite. Meu Deus, hein? Que honra, que aprendizado ele não deve ter tido. Hein? E aí relatou tudo isso através do seu Evangelho. Então, o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 15. Vamos ler juntos? Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Só até aqui. Esse texto tem apreço muito conhecido, né, de todos. É um texto ao qual traz Jesus sendo questionado, mas de uma forma bem angelical, bem delicada, por aqueles que queriam destruí-lo.
E Jesus, sabiamente, dá uma resposta. E essa resposta é o tema da nossa mensagem de hoje. Dai a César o que é de César. O sistema financeiro nos tempos de Jesus. É um assunto bem complexo e eu peço a sua atenção na ministração dessa palavra, que você esteja com a sua mente, seu coração aberto para receber de Deus, através deste vídeo, a verdade da sua palavra, a verdade dos seus ensinamentos. O texto chama a atenção porque o texto diz que os fariseus saíram e começaram a planejar, ou seja, pessoas ao qual não estavam nada felizes com a presença de Jesus ali, não tinham dentro da lei nada que pudessem regulamentar, nada que pudessem justificar uma punição a Jesus. Então eles planejaram algo, armaram uma cilada para que Jesus, em suas próprias palavras, tropeçasse. Deus já está começando a falar comigo e contigo através desse vídeo, desse primeiro momento. Cuidado com as pessoas que vão chegar para você, principalmente próximo de outras pessoas, e vão começar a ter algumas atitudes com você que você até vai desconfiar ali de início. Mas estejam atentos, porque tudo será planejado para que você caia, venha tropeçar pela sua própria boca, por aquilo que você vai falar. Então estejam muito atentos com isso. Mas, irmão, como é que isso acontece? Como é que eu faço para identificar isso? Ora, o texto em apreço, ele traz uma palavra que chama muita atenção. Quando ele diz assim, começaram a planejar um meio de enredá-lo. Enredar quer dizer emaranhar, complicar, pegar, dificultar, intrigar. Era alguma forma que eles encontraram, achando que o Senhor Jesus ia cair naquela armadilha. Uma pessoa, quando é levada a enredar-se, ou seja, a emaranhar-se, a enrolar-se com as palavras, é porque ela não tem certeza daquilo que ela gostaria de falar. Então, são pessoas que são facilmente pegas em contradição. Elas dizem para você X e daqui a 10 minutos vão falar Y dentro de um mesmo contexto. Basta que elas estejam de frente ou próximo de pessoas ao qual elas não querem decepcionar. Então elas mantêm uma posição ali. Mas se chegar uma pessoa que ela não quer decepcionar e a posição da pessoa for contrária à dela, ela muda de posição rapidamente para não decepcionar a outra. Ou seja, ela dificulta a vida dela, ela deixa-se emaranhar, ela deixa-se intrigar. E eles achavam que Jesus poderia cair nessa armadilha. Mais à frente, nós lemos que os mestres, os fariseus e sacerdotes, ou seja, pessoas que não queriam a presença de Jesus ali, pelo contrário, queriam exterminá-lo, na frente de todas as outras pessoas que ali estavam, porque, segundo os historiadores, o local estava repleto de pessoas, inclusive até de outra nacionalidade, porque ali era um plano para que Jesus fosse, através das suas palavras, realizar dois feitos. Um era de falar contra o imposto, e se ele falasse contra o imposto, ele estaria falando contra os romanos, e aí era tudo que os fariseus queriam, que chegasse até os romanos uma notícia de que Jesus estava falando contra o imposto. Eles não teriam mais problema, porque os próprios romanos dariam conta da situação. E outra de que Jesus falasse que fosse a favor que o imposto fosse pago. Aí ele estaria falando contra o povo judeu.
E aí, logicamente, os sacerdotes, os fariseus, teriam a faca e o queijo na mão e o apoio do povo para realizar algo, até ali na frente mesmo. Mas enquanto Jesus não dava a resposta, eles não poderiam fazer nada. Então, eles não chegaram até Jesus de forma ríspida, bronca, ignorante, não. Eles chegaram até Jesus elogiando ele. Eles chegaram até Jesus passando a mão nos seus ombros. Eles chegaram até Jesus rasgando seda. E isso me lembra muito, esse conjecturando, trazendo aqui a cena, me lembra muito lá no deserto, quando Satanás foi tentar Jesus, que em nenhum momento Satanás chegou lá bronqueando, com ignorância, com... Não, chegou... se tu és o Filho de Deus, ou seja, se você tem poder, como dizem que tem, faz aquilo ali. Se tu és o Filho de Deus, é aqui, ó, eu te dou isso, mas você vai ter que me dar aquilo. Então, quando eu leio isso aqui, eu vou logo lá para o deserto, ou seja, Jesus já tinha passado por uma situação parecida com essa no deserto, quando foi tentado por Satanás. Chegou sempre de mansinho, elogiando. E aqui a mesma coisa. Mestre, sabemos que tu és íntegro. Vamos trazer para o dia de hoje. Olha, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma bênção. Olha, você prega divinamente estupendo, de forma estupenda. Cuidado com os elogios, cuidado com rasgação de seda. Porque Deus não precisa rasgar a seda, não precisa elogiar ninguém. Deus não precisa disso. Deus busca aquele que com humildade e obediência transmite os seus ensinos, transmite a sua vontade, transmite a verdade da sua palavra. E para transmitir a verdade da palavra de Deus, não precisa de elogio. Quem gosta muito de elogio é Satanás, porque ele sabe que o elogio mexe com o ego do ser humano. O elogio traz... igual o bonequinho do posto quando liga lá a tomada lá no ventilador, fica todo cheio, né? O elogio traz isso. Cuidado com esse negócio de elogio, cuidado com esse negócio de rasgação de seda. Repreende em nome de Jesus. A pessoa nunca te dá um bom dia ou uma boa tarde, te trata mal pra caramba, te trata na maior ignorância. Aí na frente do pastor, da pastora, que bênção que você é, irmão. Olha que pregação, é só porque está na frente dos outros. Cuidado com isso. Não se deixe enganar com isso. Principalmente com pessoas que têm duas caras. Na frente de pastores e pastoras, ela te trata bem. Na ausência deles, só Jesus na causa. Cuidado com elogio, cuidado com rasgação de seda. E aqui não foi diferente. Eles não podiam chegar logo batendo em Jesus. Então eles chegaram, mestre, sabemos que tu és íntegro, tu é uma bênção, tu é homem de Deus, tu é mulher de Deus, tu é vaso. Tu ensinas o caminho de Deus com a verdade, tu não deixas influenciar por ninguém. Porque não te prendes na aparência dos homens. Olha quantos elogios, olha quanta rasgação de seda com Jesus aqui. Ou seja, prepara um terreno, prepara tudo, achando que Jesus era homem, ligava para esse negócio de ego. Né? Jesus tanto não ligava para esse negócio de ego que a vestimenta de Jesus era igual a do povo, não era vestimenta especial igual a dos líderes religiosos e sacerdotes. Fariseus. Então Jesus não ligava muito para esse negócio de ego, mas eles não sabiam disso, coitadinho deles, né? Eles não sabiam disso, que Jesus não era homem para mexer com o negócio de ego, para ficar com ego lá em cima. E Jesus estava ouvindo, permita aqui compartilhar com vocês, Jesus estava ouvindo aquilo ali deles, e talvez olhando para eles com misericórdia. E aí eles preparam todo um terreno, achando que Jesus estava ali com o seu ego inflado. Olha, agora a gente preparou todo o terreno, agora vamos lançar aqui.
Vamos lançar, é a hora. Vamos lançar isso que é agora. Dize-nos, pois, a tua opinião, o teu parecer, o que o senhor acha? E aí vem a pergunta. E Jesus sabiamente dá uma resposta que todos sabem. Mas por que ele deu essa resposta? Jesus, ele estava totalmente ligado ali em tudo que estava acontecendo. Naquela época se vivia um sistema financeiro religioso dentro do templo. Então, o sistema financeiro de Israel, na época, circulavam várias moedas. Israel, ao longo da história, a cada povo, a cada reino que invadia Israel, traziam as suas moedas que também passavam a circular dentro de Israel. Então, várias foram as moedas que circulavam dentro de Israel. O ciclo judeu, a dracma, a mina, o talento, a estáter, a didracma, a asse, a darico, várias moedas. Mas nós vamos pegar aqui as 4 moedas mais importantes que circulavam na época. O ciclo judeu, que era uma moeda de prata, utilizada e aceita pelos sacerdotes para dízimos e ofertas ao templo. Então, o templo recebia dos judeus o ciclo para pagamento de dízimos e ofertas. Tínhamos também o denário romano, ou seja, a moeda romana, que também era de prata, segundo os historiadores, e era utilizado para pagamentos dos impostos aos romanos, que eram recolhidos pelos publicanos. Então, é lógico, nem toda a população de Israel tinha denário, isso aí ficava mais a cargo dos comerciantes, né, dos empresários, dos altos comerciantes da época lá em Israel. Tínhamos a dracma grega. Essa moeda também de prata era aceita para que o povo de Israel fizesse o comércio com os gregos. Então, os gregos não aceitavam ciclos nem denário, aceitavam a sua moeda. E os judeus tinham que trocar os ciclos, os denários que possuíam, por dracma, para que pudessem fazer comércio, transações comerciais com os gregos. E tínhamos a mina, que era uma moeda fenícia, ao qual era aceita para comércio entre os judeus e os fenícios. Lembrando que, segundo os historiadores, a Fenícia era um país que ficava próximo ali ao norte de Israel. Então, os judeus ali daquela região, mais próximo da Fenícia, tinham essa moeda para fazer o comércio. Então, essas 4 moedas, elas, nos tempos de Jesus, faziam parte do sistema financeiro de Israel. E não muito diferente, na Bíblia vai trazer outras moedas, vai trazer o talento, por exemplo, vai trazer a didracma, por exemplo, que foi utilizada lá para o pagamento de um imposto, que está lá em Êxodo 30, segundo os historiadores, os homens no recenso foram designados, os homens a partir dos 20 anos, tinham a obrigatoriedade de pagar um imposto para o templo, ok? Está lá em Êxodo capítulo 30, versículo 11, 13, lá por aí, ok? E também a dracma grega fazia parte da tradição judaica, as mulheres, as virgens, juntarem dracmas para que elas confeccionassem o véu do seu casamento. E depois de confeccionado o véu e usado na cerimônia de casamento, elas guardavam o véu que simbolizava a aliança daquele casamento. É como a aliança que nós usamos aqui hoje, ó, entendeu? O véu era no lugar da aliança. Então, o véu era utilizado no lugar da aliança. E diziam que as pessoas sabiam que aquela mulher era casada, ok? Não que outras mulheres não pudessem usar o véu, mas o véu era guardado, que simbolizava como é a nossa aliança hoje aqui, ok? E os empresários da época, os comerciantes, eles contribuíam com o templo. Havia cambistas em Israel que faziam as trocas dessas moedas,
né? Então faziam elas circularem e as suas trocas. Então quem queria, por exemplo, um denário, ele custava tantos ciclos, quem queria uma dracma custava tantos denários e assim por diante. Segundo os historiadores, a dracma e o denário tinham o mesmo valor, né? Então uma dracma e um denário valiam o mesmo preço. O ciclo já custava um pouquinho mais, então quem tinha ciclo que queria denário pagava um pouco mais. Não muito diferente do que nós temos hoje aqui, né? Nós temos aí o dólar e o real. $1 vale tantos reais. Então, trazendo só para você ter uma ideia de como acontecia. E o templo, ele vivia de ofertas, de doações e dos impostos que eram cobrados. Então, o que acontecia no templo? Nas festas, né? Nas festas em Jerusalém, nas festas do templo. Acontecia que eram cobrados impostos para que comerciantes colocassem suas mercadorias no pátio do templo, em volta do templo, para vender no momento das festas, porque as festas eram todas no templo em Jerusalém e mandava a tradição que todas as pessoas saíssem de vários locais, várias cidades, e se dirigissem ao templo em Jerusalém. Então, o templo, em Jerusalém era como se fosse a igreja matriz e as sinagogas nas cidades, as congregações. Então, tinha lá alguns períodos durante o ano, 2, 3 ou 4 períodos durante o ano, em que todos se dirigiam ao templo para a comemoração de alguma festa. Nessa de ocasião era a festa da Páscoa. E aí a Bíblia vai dizer que mais à frente, Jesus diz para eles, para poder responder a pergunta, dê-me uma moeda. Ora, se eles estavam em um templo judeu, logicamente, a moeda que o judeu transitava era o ciclo. Então, poderia ser um ciclo que desse na mão de Jesus. Mas não deram um ciclo. Deram uma moeda romana nas mãos de Jesus, o denário. E segundo os historiadores, o denário ele tinha duas faces. Em uma face vinha a face de César, vinha o rosto de Tibério César, o imperador romano, cujos romanos veneravam. E na outra face tinha uma escritura falando da deusa romana Pax, que para eles lá em Roma significa a deusa da paz. Eles veneravam ela como deusa da paz. E a Bíblia vai dizer que Jesus pergunta o porquê, o que está escrito ali, o que tem ali. Disseram para ele César. Então ele diz, dai a César o que é de César, não é um imposto, paga o imposto e dai a Deus o que é de Deus. Só que isso era ensinado de uma outra forma. O dai a Deus o que era de Deus seria ensinado pelos sacerdotes, e o seguinte, que os judeus dessem ao templo para Deus valores monetários e não o sacrifício da sua vida em prol de não pecar, de não dar asas ao pecado. Isso porque eles ensinavam que um animal deveria morrer no lugar da pessoa pelo pecado que a pessoa cometesse. E dependendo do tamanho do pecado julgado por eles, não era qualquer animal. Aí o templo virou um grande mercado de negócios. Porque, além dos cambistas que haviam lá para fazer a troca das moedas, os comerciantes, eles também pagavam para poder vender as suas mercadorias, como já foi falado aqui. E nisso, o que acontecia? O povo foi, durante muitos anos, escravo dessa doutrina de achar que o animal morrendo em meu lugar, aquele sangue do animal ali, limpa os meus pecados. Era isso que era ensinado. Além disso, pregavam que se o povo
não pagasse dízimos e ofertas em valor monetário ao templo, seriam condenados por Deus ao inferno. Então as pessoas não ofertavam e dizimavam com o coração voluntário, mas sim por medo de serem lançadas ao inferno. Aí Deus está trazendo uma reflexão para mim e para você através desse vídeo. Você já ouviu por aí alguma situação mais ou menos parecida assim? Se você não dizimar e ofertar na casa do Senhor, o devorador vai vir, vai acabar com tudo, vai destruir tudo. Já ouviu umas frases dessas assim? Pois bem, não muito diferente das que falavam lá no templo, nos tempos de Jesus. Então, com esse ensino, as pessoas lotavam o templo para que levassem os animais para serem mortos em seus lugares. E o sangue derramado daqueles animais, o que era ensinado é que Deus purificava e perdoava a pessoa dos seus pecados. Só que tinha um porém. A pessoa que levasse um animal de casa, e os sacerdotes perguntavam, procuravam saber de onde veio esse animal. Ah, eu trouxe de casa. Não, esse animal não serve, ele está impuro, ele está com mácula, e rejeitavam. Você tem que comprar um ali fora e trazer. E nisso, o preço dos animais na porta do templo subia de forma escandalosa. Então, um animal, por exemplo, que custasse R$10, os mercadores do templo vendiam a 50. Por quê? Porque eles tinham 20, tiravam 20 para eles e 30 pagava para o templo para eles ficarem ali. Porque ali era bom negócio, porque é um local que estava cheio. Então tinha toda uma corrupção em volta daquilo ali, todo um sistema financeiro corrupto em volta daquilo ali. Não muito diferente com o que nós vemos hoje, né? Com as coisas ungidas por aí. Compre isso aqui que é ungido, vai te dar um poder maior. Olha, compra isso aqui, olha, entra aqui na campanha tal que você vai ter um poder maior. Não muito diferente de hoje. Amém? Glórias a Deus. Então estejam atentos, estejam atentas. Amém, irmãos? E com o Senhor, ali não foi diferente. Não obstante, Jesus ensinar que a sua igreja, ela tem um papel social. Aí Mateus 4,19 fala muito bem disso. Jesus criou a igreja para que o próximo fosse ajudado. Ajudar os viúvos, ajudar os pobres. Mas a visão, segundo os historiadores, a visão que se tinha das pessoas que não podiam, de certa forma, contribuir para o templo, é que eles não prestavam, eram impuros, eram mendigos, eles tinham que morrer. Isso segundo os historiadores. E aí Jesus vem falando ao contrário, não, essas pessoas têm que serem ajudadas, têm que abraçar elas, estender a mão para elas. Por isso ele cria a sua igreja com um papel social, que você pode observar lá em Mateus capítulo 25, em Lucas capítulo 14, em Atos capítulo 4, mas em Mateus capítulo 4, versículo 19, vem resumindo o papel social da igreja. E eles não entendiam isso. Então, o sistema financeiro religioso da época de Jesus, ele prendia as pessoas de forma financeira, dizendo o seguinte: se você não der aqui, você vai ser condenado ao inferno eternamente. E as pessoas, por não ter muitas das vezes acesso às escrituras, ao que os profetas tinham deixado registrado perante aquilo ali, eram presas fáceis dos charlatões da época. E aí Deus vem falando comigo e contigo através deste vídeo. Para quem você contribui? Para o templo religioso ou para Deus? Porque Deus não aceita oferta por obrigação. Nada que é feito por obrigação, Deus vai aceitar. Ele aceita aquela que é de coração. Então,
fica aqui esta mensagem nesse dia de hoje. Se você entende que tem que dar por obrigação ou por barganha para receber algo em troca, você faz parte do sistema religioso corrupto financeiro dos dias atuais. Agora, se você entende que você dá de coração para Deus, para que seja aplicado na sua obra conforme determina ali Jesus, no papel social da igreja, você está contribuindo para o crescimento da obra do Senhor. Aqui fica o alerta para você nessa noite. Para quem você está dando? Para César, por obrigação, ou para Deus em um sacrifício vivo de sua vida? Graça e paz a todos. Amém.